do mestrado profissional em ensino de física, até mesmo já discutido aqui, no Polo 15, compartilhado ali entre a UF e o IFRJ, onde tem convênio com os dois professores. Sou professor de ensino médio também, em física, e trabalho com ensino fundamental e séries iniciais com robótica educacional. Bem, então vou apresentar o meu trabalho modelando passos humanos do ensino médio. Não? Eu mudo ali. Bem, dando seguimento por causa do nosso tempo, então qual que é o meu objetivo aqui? Então, também eu não vim trazer uma discussão ampla, né? Ao longo do evento a gente foi abordado vários assuntos, discussões amplas sobre educação, também vimos agora sobre a questão do mestrado. Então, não é trazer esse tipo de discussão aqui, mas sim apresentar o meu trabalho que está em desenvolvimento, também não está acabado, né? O produto educacional, como o mestrado ali, não foi concebido, né? Não foi finalizado, mas sim um pouco do trabalho que tem sido efetuado e uma aplicação piloto que eu já fiz, né? E, por isso, eu vou apresentar a modelagem científica, que é uma metodologia que eu escolhi para usar no meu projeto, como uma possibilidade de melhoria da prática docente, e também apresentar essa atividade experimental, que a gente está trabalhando com ela para incluí-la numa sequência didática. Bem, então, qual demanda que a atividade de modelagem ela visa atender, né? Entre muitas. Mas uma que foi levantada ontem, que atende bem, que ajuda nessa questão, é a questão da visão estereotipada da figura do cientista. A gente comentou sobre isso, foi comentado ontem, por exemplo, na palestra da professora Gabriela, sobre essa questão, porque o que vem à mente de uma pessoa e o que vem à mente dos nossos alunos quando fala-se de cientista, né? Ou, pensando de outra forma, como a gente está acostumado com essa figura assim, cientista, será que é um grupo peculiar? É um grupo de pessoas diferentes, exóticas, com hábitos peculiares? Quando a gente fala isso com as pessoas, nós temos, talvez muitos de nós tenham essa percepção. Nossos alunos, por exemplo, né? Eu particularmente, perguntando para alguns alunos de diferentes idades e também no convívio familiar, quando a gente fala de física e fala de ciência, normalmente eu escuto duas percepções sobre a visão do cientista. Não sei se é assim com vocês também. Muitos atribuem a figura do cientista a um gênio, alguém superdotado, alguém brilhante, né? Às vezes até nas séries iniciais, quando um aluno é muito inteligente, tira notas boas, né? Professor, tio, ele vai ser cientista. Então, atribuído equivalente à inteligência, e também, às vezes, até praticado bullying com meninos assim, ou atribuído à loucura, né? A pessoas loucas. Possivelmente, os estudantes de física, professores de física, quando mencionou isso para alguém, já deve ter ouvido falar, você tem um parafuso a menos, então você bateu a cabeça, ou algo do tipo. Então, é essa atribuição que muitas vezes a gente recebe na concepção das pessoas com relação a ser um cientista e trabalhar nisso. Bem, essa não é só uma percepção pessoal, né? Esse é um estudo que já foi levado muito a sério na literatura. Então, existem vários artigos que falam dessa visão estereotipada e como ela pode ser algo nocivo na formação, na construção da ciência dos alunos, né? Então, por exemplo, existem artigos que falam que a visão estereotipada de um cientista promove a visão individualista e elitista dele, ou seja, na construção da ciência. Como assim? O aluno que entende mal o que é um cientista, que é uma pessoa que fez ciência com trabalhos isolados, sem influência do mundo externo, e também que eram alguém brilhante, gênios com momentos de brilhantismos, eles acreditam que a ciência foi construída assim. Inclusive, infelizmente, muitos livros didáticos, eles reforçam a ideia, às vezes com aqueles boxes de curiosidades, eles colocam em cada capítulo um lembrete rápido sobre quem ajudou naquele conceito, naquele assunto, quem foi o cientista, e que ele era muito inteligente. Então,
esse era um conceito que muitos alunos acabam tendo na sua formação. Além da questão educacional, também há artigos que falam sobre a questão que transcende a questão educacional, mas passa para o nível social. E isso, a estereotipação, ele promove o preconceito e a discriminação, né? Então, existem artigos, por exemplo, de professores negros discriminados, pois a imagem dele não era o que as pessoas imaginavam ser um cientista, né? Às vezes, numa roda de conversa, ao se identificar como um cientista, como um físico. Então, é um aspecto social dessa questão. E também a questão da mídia, né? Como eu mostrei na figura anterior, 2 fotos promovidas por séries e filmes, e a mídia constantemente bombardeia as pessoas com informações, imagens equivocadas, às vezes, de quem é o cientista. Não só séries, filmes, mas muitas vezes notícias, né? Notícias com termos empregados muito complexos, termos difíceis. Então, o professor ele acaba tendo que fazer na sua construção, no ensino da física, né? Na construção do que é ciência para o aluno, tendo que combater influências muito fortes como essa. Então, a gente já teve aqui no evento, mas existem vários tipos de enfoques, abordagens, teorias, né, sem separar cada uma, mas misturando tudo, que já foram empregadas para ajudar nessa questão, né? Por exemplo, o ensino por investigação. Ensino por investigação, então, é um tipo de sequência didática que promove a questão do aluno, né, passar para atividades manipulativas e entender, com esse trabalho, no final, ele adquirir a competência do que é um trabalho de um cientista, o que um cientista de fato faz. Então, é um tipo de sequência, se vocês quiserem saber mais, também tem alguns artigos que falam sobre isso. Um tipo de atividade em si, né, até que eu escolhi para usar, que também bebe da água do ensino por investigação, é a questão das atividades de modelagem, que é o que eu escolhi, vou falar um pouco mais sobre isso. Também a correta aplicação do enfoque da história e filosofia da ciência. Claro que esse enfoque da história e filosofia da ciência, se for mal feito, como eu mencionei, através de box, pode até reforçar a ideia contrária, mas ele bem utilizado, ele ajuda o aluno a construir isso bem. Também a gente viu até no evento abordagem científica para as crianças, né? A professora Tereza, a professora Gabriela, com suas atividades, por exemplo, aproveita o momento mais fértil da criança para construir essa imagem de maneira correta. E vimos também nesse evento projetos e desafios em competições. Então, nós vimos alguns desafios, alguns tipos de questões, por exemplo, que envolvia o aluno fazer uma pesquisa científica. Então, esses tipos de soluções já foram empregadas em busca de combater a visão distorcida e estereotipada do cientista. Por que eu escolhi, então, a atividade de modelagem? Qual que é a justificativa? Então, a construção da representação conceitual de algo real, também ontem mencionado com aquele experimento da professora Gabriela, que a física é construída através de modelos, né? Então, ela é assim, às vezes os alunos tentam achar que as equações, as fórmulas, elas vão explicar, mas eles às vezes não entendem o que são modelos, eles passam o ensino médio aprendendo os assuntos, mas não entendem o que de fato é um modelo, que aquilo são modelos, que a física foi construída assim. Então, acho importante uma atividade dessa para o aluno entender do que ele vai estar aprendendo. Também, uma característica das atividades de modelagem que o aluno passa a perceber, que o modelo serve para realçar as principais características de um fenômeno, mas desconsiderar outras, que existe isso na ciência, também nos modelos que a gente cria. E também a visão mais realista do trabalho da construção das pesquisas científicas. Então, bem, ali está como sequência didática, como eu falei, não está pronta a sequência didática em si, né? Talvez não possa nem te chamar de sequência didática nesse momento. Mas o projeto que a gente está construindo, o que ele envolve, então, né? Mas o que eu quero no final de acabar esse projeto como sequência didática? Bem, a ideia é que a gente faça uma sequência didática para o público de alunos de ensino médio, né? De preferência que seja aplicado logo no começo, né? Antes dele ser apresentado a todo o ensino médio, aos conteúdos de física. E também que tenham recursos que sejam de fácil acesso à realidade da escola pública, né? Por exemplo, quando a gente vê alguns produtos educacionais do programa do mestrado, são produtos muito interessantes, sequências didáticas bem interessantes, que envolvem experimento, envolvem várias coisas, mas às vezes envolvem 12 aulas, 10 aulas para explicar uma coisa. E, embora seja interessante, fosse talvez até o ideal,
nosso currículo é muito extenso e a gente não consegue incluir coisas, que todas as aulas sejam de forma idealizadas, como se fossem 12 aulas para explicar um conceito. Então, eu quis fazer algo enxuto. Então, pensei em 4 aulas de 50 minutos e também recursos que são acessíveis em qualquer lugar, né? Smartphone, hoje todo mundo tem, computador, softwares livres. Então, como eu falei, adequar uma realidade. E também a ideia é que, no final, a sequência didática ela tem as etapas da problematização, a atividade experimental em si, a modelagem e a discussão e a sistematização. Né? Que no ensino por investigação, a gente tem que ter todas essas etapas. Né? Como o professor falou, numa sequência didática, ela tem para quem vê no mestrado profissional, meio que, depois que você estuda a teoria de aprendizagem, você tem uma receita de bolo, você tem que seguir. Né? Às vezes, receita de bolo é banalizar o nome, mas você tem uma parte prática que indica como aplicar essa sequência, como construir essa sequência. Ela tem um passo, né? Momentos diferentes que você tem que passar por eles. Então, no ensino por investigação, por exemplo, você tem esses momentos de problematizar, a atividade manipulativa em si e também a sistematização. Bem, passando para a proposta, então. Qual é a problematização? Aqui a sugestão foi algo bem relacionado à investigação mesmo. Né? Por exemplo, muitos alunos, a maioria deles já devem ter ouvido falar em Sherlock Holmes, e a ideia é falar do primeiro livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é o Estudo em Vermelho, né? Onde esse detetive, Sherlock Holmes, ele chegou numa sala em que não tinha quase nada. E como que ele iria, então, investigar aquele crime? O que ele ia saber? O que ele ia tentar entender o que aconteceu? E ali havia um padrão de pegadas. Então, um trecho do livro, o Sherlock Holmes ele fala: não há ramo da ciência da investigação que seja tão importante e tão negligenciado quanto a arte de identificar pegadas. Então, como que a gente pode usar isso? Né? Como que a gente pode problematizar isso para o aluno, despertar a curiosidade, o interesse dele nessa questão? Então, a sugestão é fazer uma discussão, né, uma problematização, discutindo, por exemplo, que informações podem ser subtraídas de um padrão de pegadas. Né? Talvez por meio de um brainstorm, como é que os alunos podem tirar informações de um padrão de pegadas? Também, será que é possível descobrir a velocidade de alguém através do padrão de pegadas? Né? A pessoa está correndo, estava andando, é possível descobrir isso com pegadas? Existe relação entre a velocidade e a distância entre cada pegada? Então, talvez a gente vai perceber que, num padrão de pegadas, uma das informações que a gente tem é a distância entre elas. Existe isso, uma relação com a velocidade? Então, a gente sugere para os alunos, né, a ideia é sugerir para os alunos modelar, fazer um modelo desse sistema, tentar descobrir isso, né, fazer um trabalho científico. Bem, e o que envolve fazer isso? Levar os alunos a colocar a mão na massa, né? Fazer uma atividade experimental. Então, do que se trata a atividade experimental? É descobrir se existe a relação entre um padrão de pegadas, distância entre cada pegadas e velocidade. Né? Na aplicação piloto, por exemplo, a gente dividiu um grupo de alunos por grupos e a gente foi para a quadra, colocamos os alunos para correr entre duas referências, né? E os alunos começaram a filmar uns aos outros. Eles começaram com seus smartphones a filmar, então, a corrida dos alunos do seu grupo. E isso envolve a observação, uma etapa, né? O que um cientista faz. Após eles adquirirem esses dados, então, a gente fez uso de 2 softwares, né, softwares gratuitos, que, então, é o Tracker, né, e o LibreOffice, para tanto coletar esses dados do filme. Então, esse é um software muito interessante para quem pretende trabalhar, por exemplo, com filmes e coletar dados dele, tirar dados desse filme. Então, o Tracker, existem muitos trabalhos feitos assim. E depois, para tratar esses dados e analisá-los, tirar resultados desses dados, planilhas, né? No caso, LibreOffice, porque são planilhas gratuitas, a sugestão. Bem, e isso é feito facilmente. Né? Por exemplo, no Tracker você consegue estabelecer um eixo de coordenadas e um bastão de calibração. Né? Você consegue, então, estabelecer uma referência. Por exemplo, você coloca duas referências ali. Por exemplo, a gente colocou os cones e a gente colocou, né, uma referência ali de 6 metros, por exemplo, para eu estabelecer no programa.
Lá no programa a gente diz que a diferença entre os dois cones ali, numa referência, vale 6 metros, média 6 metros. Depois existe uma ferramenta também no programa, simples de usar, que chama fita métrica, que são aqueles vermelhinhos ali, aquelas retas vermelhas que estão ali nos pés deles, que você consegue medir o passo. Quando a gente fala passo, existe todo um... O passo ele é a distância entre um pé, né, e o outro pé quando a pessoa está correndo e ou quando está andando. Existem alguns trabalhos que falam de passada. Passada já é o pé e o mesmo pé. No caso aqui, a gente está falando de passo. A gente fez um modelo para passos. E também a gente consegue estabelecer algo no tracker chamado de centro de massa. O que é isso? É pegar, você estabelecer um ponto, fixar um ponto no seu móvel, no caso ali o aluno. Ele tem um X vermelho, vocês podem reparar, no ombro. E quando a gente fixou esse ponto vermelho no ombro, a gente consegue definir a posição desse ponto por tempo, ou seja, sua velocidade. Então a gente extrai o que do tracker? Velocidade do aluno, né, e o tamanho dos passos. A gente conseguiu adquirir os dados. Depois vamos tratá-los. Então, esses dados a gente exporta eles para uma planilha, no caso LibreOffice, o que foi sugerido, e com uma tabela, você tem os dados ali de tamanho de passo e velocidade, você consegue facilmente inserir um gráfico, né? Então, sugestão, por exemplo, como é que a gente pode avaliar ou discutir com os alunos essa questão? Então, a gente tem ali, por exemplo, né, todos os dados plotados dos alunos num gráfico de tamanho do passo, comprimento entre cada pegada e velocidade, né? Então, discussão com os alunos. Será que aquilo ali mostra que existe uma relação entre distância entre cada pegada e velocidade? Existe essa relação? Bem, então, com essa discussão, com certeza os alunos vão perceber que, né, como no ensino médio, no ensino fundamental, eles já viram equação de reta, por exemplo, né, alguns colégios já viram até função de primeiro grau, eles conseguem ver que, realmente, como a equação de reta você consegue ter uma relação, construir uma reta entre dois pontos, ali eu tenho vários pontos e, quem sabe, eu consigo extrair uma reta ali. E no LibreOffice, né, na ferramenta de planilhas, nos gráficos, a gente consegue, então, apresentar para os alunos uma ferramenta simples, que é a ferramenta de regressão linear. Você consegue tirar uma reta, uma linha de tendência a partir desses pontos. Então, uma função fácil, o aluno consegue não só mostrar uma reta, fazer uma reta que está a partir daqueles pontos, o programa faz isso, é só você clicar, e também uma função para essa reta. Esse grupo de alunos que a gente fez isso, por exemplo, ele achou aquela função ali que está no gráfico, que é y igual a 3,85x menos 1,73. Também, o próprio programa ele disponibiliza o coeficiente de determinação, R². No caso dos alunos, 0,97. E pode ser apresentado a eles isso como uma verificação da qualidade do ajuste dos dados desses alunos. Bem, então, a partir daqui, os alunos chegaram no primeiro modelo deles, né? Y igual a 3,85x menos 1,73. Uma relação entre velocidade e comprimento de cada pegada. Comprimento de uma pegada até a outra. Agora, um próximo trabalho de uma pesquisa científica nesse campo é comparar isso analisar a coerência disso. Será que esse resultado é coerente? Bem, nessa aplicação piloto que a gente fez, nesse exemplo, a gente avaliou isso. Por exemplo, como é que eu posso analisar a coerência? A gente pode analisar as constantes, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Será que eles são coerentes? Então, por exemplo, o coeficiente linear, o B, né? Menos 1,73. Ele é coerente? O que é o B na função linear, na função afim? Bem, o B é o valor que você obtém se o x for zero, né? Lembrando que o y é a velocidade do aluno e x é o comprimento dos passos. Então, quer dizer o seguinte, se o comprimento dos passos for zero, a velocidade dele tem que dar menos 1,73? Então, se o comprimento do passo for zero, quer dizer que ele está com velocidade de menos 1,73? Será que é coerente? Então, com essa discussão, essa análise, você vê que não tem coerência. Na verdade, o coerente era que num coeficiente linear zero, você tem velocidade zero. Mas e aí? Como é que faz? Já que eu tenho um elemento ali que não é coerente.
se eu simplesmente corto da equação, corto da função? Então, a gente apresenta uma outra ferramenta no LibreOffice. Que ferramenta é essa? Bem, essa aqui é a caixinha onde você trabalha com essa regressão linear. Como eu falei, a partir dos dados, a gente com o botão direito consegue chegar nessa caixinha, diz o tipo de regressão, né? Que tipo de função aqueles dados podem se transformar, se é linear, logaritmo, exponencial ou geométrico. Então, a gente já escolheu linear desde o início, mas aqui a gente pode ticar a caixinha forçar interceptação. Ou seja, eu quero sim uma função de reta, uma relação entre passo e velocidade, mas que ele necessariamente passe pela origem dos eixos, que o coeficiente linear seja zero. Você estipula esse requisito. E você escolhe mostrar a equação e mostrar o coeficiente. E assim, eles obtêm um novo modelo. No caso ali, eles obtiveram y igual a 2,49x. Então, um novo modelo, uma nova função, uma nova relação entre comprimento do passo e a velocidade. Até mesmo tiveram um coeficiente de determinação de 0,98, que foi maior que o inicial. Bem, então a parte do B está resolvido, está coerente. Agora a parte do coeficiente angular, né? Qual que é o significado físico dele? Ele é coerente? Bem, se a gente lembrar aqui, o y ele significa velocidade e o x o comprimento por passo. Então, não é difícil ver a dimensão do 2,49. O que significa esse coeficiente angular? O que ele quer dizer? Bem, se você pensar na unidade dele, que aqui eu tenho velocidade de comprimento do passo, o 2,49 é o passo por tempo. Quantos passos ele dá por unidade de tempo? Ou seja, é uma ideia de frequência, né? Mesmo você não entrando nesse assunto de frequência, eles passam a ter essa ideia, né? Então, a gente começa a ver, né, a ideia que os alunos vejam que esse coeficiente angular, por exemplo, ele é quantos passos, dado uma frequência fixa de 2,49, que é o que eles estipularam que seria uma frequência média dos passos daquele grupo, quanto maior o comprimento do passo, maior a velocidade. Então, é claro que cada aluno do grupo tinha sua frequência de passos por segundo. Esse coeficiente angular acaba sendo uma média, e se eu estipulo que todos têm a mesma frequência, maior o comprimento, maior a velocidade, está coerente. Então, eles chegam então, a um novo modelo, um modelo mais refinado que o primeiro, mais coerente que o primeiro, sobre a modelagem dos passos deles para identificar a relação com velocidade. Bem, tendo esse modelo, qual seria um outro passo de um cientista? Comparar esse modelo com outros modelos já realizados. Será que alguém já fez isso antes? Já existem modelos assim? Então, existe. Existe na literatura dois modelos, né, dois autores que fizeram essa tentativa de modelo. Um primeiro professor, Alexander, ele era interessado em fazer esse tipo de modelo para estudo paleontológico, né? Pegadas de dinossauros bípedes, como você conseguir estipular a velocidade dele a partir de um padrão de pegadas. Então, ele tem uma função própria, até descrita ali, de amarelo no gráfico, a função, a lei de função e a curva. E também um outro professor, Ruiz, fez também um tipo de modelagem com esse tipo de questão, mas com alunos e corredores. E ele também chegou a uma função. Notem que a função de cada um desses professores foi uma função não linear, mas em forma de potência, né? Uma função em potência. O que fizemos, então? Pegamos esses dados e fizemos a regressão, só que para uma função de potência. E a gente obteve aquilo ali. 3 tipos de funções, 3 modelos, que são parecidos, mas diferentes, não são idênticos, para perguntar, para definir, ou modelar, representar a mesma coisa. Então, nesse momento, o aluno se confronta com a ideia de modelo. Quem é que está errado? Ele pensa muito em errado e certo, né? Certo e errado. Um está certo, outros estão errados. Quem que é o certo? Qual fórmula que eu tenho que usar? Qual que é a fórmula? E aí, nessa parte, a gente começa a fazer a transição para a sistematização, para entender o que é realmente um modelo. Uma analogia que eu achei interessante e que utilizada para os alunos entenderem então o que é modelo, até contida nesse livro, qual é o modelo correto para um ser humano. Por exemplo, se você quisesse ser representado por um modelo,
quisesse uma outra coisa para te representar, o que você usaria? O que você aceitaria para te ser representado ou modelado? Um manequim? Um chimpanzé? Ou uma fotografia sua? Qual que é o melhor modelo para você? Para um ser humano? Um manequim? Um chimpanzé? Ou uma fotografia sua? Bem, os alunos podem discutir, mas como a gente vai ver com a ideia de modelagem, a ideia de modelo é o seguinte. Bem, não tem um modelo mais correto. Na verdade, depende. Depende do que para que esse modelo, depende para quem é esse modelo. Por exemplo, se um alfaiate precisa de um modelo seu para ele trabalhar, para fazer uma roupa, qual seria o melhor modelo para ele? Manequim. Então, para um alfaiate, o modelo mais adequado é o manequim. Ele não quer um chimpanzé para representar uma fotografia, não vai conseguir fazer nada com isso. Agora, já com um biólogo que quer estudar a fisiologia de um ser humano, qual que é o melhor modelo para esse biólogo? Então, um chimpanzé, ele vai conseguir estudar a fisiologia desse animal também. E para um pintor? Alguém quer pintar um desenho de alguém? Então, certamente a fotografia. Então, aí nessa parte que a gente começa a fazer a sistematização, o aluno começa a entender, então, qual é a questão relacionada ao modelo, né? Que não existe um modelo correto. Não quer dizer que, daquelas 3 curvas, que tinha uma correta e uma errada, ou 2 erradas. Na verdade, não existem modelos corretos, existem modelos adequados. Que o modelo, ele não é a expressão pura da realidade, mas que ele é um vestuário da realidade. Né? Ele é uma caricatura da realidade. Como assim? Ele realça o que é importante, o que é significativo, e despreza coisas que não importam naquele momento ou para aquele contexto. Né? Isso explica nas questões que os alunos se confrontam, por exemplo, quando pede para desprezar a força de atrito, desprezar a resistência do ar. Então, aquilo são modelos, né? As próprias formas como que eles vão se deparar no ensino médio sobre conservação de energia. Então, são modelos para expressar a realidade. E que um bom modelo reproduz bem as observações. Então, se o modelo que eles criaram, com o padrão de pegada deles, reproduziu bem as observações que eles fizeram, e naquele contexto era necessário, então você tinha modelos adequados. Né? Então, os 3 modelos, não quer dizer que eles são corretos, mas eles podem ser adequados. Bem, coisas que eu pretendo, né, quando terminar a sequência didática, e também pensar em como trabalhar, ou não, né? E aí avaliar outras possibilidades de incluir nessa parte. Por exemplo, você consegue explorar, num problema como esse, os limites de validade de um modelo. Então, o modelo ele é adequado, mas até quando? Será que para qualquer tipo de situação? Né? Por exemplo, como a gente tinha um modelo lá que era para dinossauros e um para seres humanos, naturalmente, quando você fala de pegadas muito grandes, provavelmente a função que eles obtiveram para um ser humano não ia ser adequado para um dinossauro. Também discutir outros exemplos de modelagem. A partir daí, os alunos, ao serem apresentados a outros conteúdos na física, eles vão entender que algumas das coisas que eles estão aprendendo foram concebidas dessa mesma forma, assim como eles fizeram. Né? Por exemplo, ao chegar na parte de lei de Coulomb, explicar isso, a gente vai ver que, por exemplo, atividades experimentais parecidas, onde você tentou achar relações entre grandezas físicas, eles tiveram esse mesmo enfoque. E também explorar questões de certeza que não foi abordado aqui, mas são importantes nesse tipo de projeto. Então, a ideia é que, nesse momento, os alunos percebam que todos podemos ser cientistas. Eles foram cientistas nesse tipo de trabalho. Né? Eles foram cientistas por um momento, fizeram um trabalho similar ao do cientista. Eles coletaram dados, eles pegaram um problema, coletaram dados, né, uma atividade manipulativa, eles analisaram os dados, trataram, criaram um modelo, refinaram o modelo, analisaram a coerência, compararam com outros modelos, passaram para essa parte intelectual de analisar. Então, eles perceberam então, que eles foram cientistas e que isso, sim, esse tipo de trabalho é um trabalho de um cientista. Bem, então, como eu falei, não é um projeto pronto. Né? A gente está em etapa. A aplicação piloto foi feita. Então, para um grupo de alunos. E a proposta foi plausível. Por que eu adiantei essa questão da aplicação piloto? Para identificar se é uma proposta que é prática. Às vezes, se a gente, né, elaborasse todo o projeto e visse que, por exemplo, eu estou imaginando um tempo de aula que
de fato não vai ser aquele, então, às vezes, você perde tempo nisso. Então, a gente viu que a proposta é plausível. Então, agora, a gente pretende, né, finalizar a sequência didática, de acordo com todo o aporte teórico, fazer a aplicação em larga escala para, aí sim, obter os resultados formais, se realmente o que influenciou ou não na aprendizagem dos alunos. Então, eu não tenho resultados sobre isso. A gente, né, após essas aplicações, a gente vai fazer isso. E, por fim, no final do programa, quando tudo estiver concluído, disponibilizar esse produto educacional a ser usado. Então, era a ideia apresentar esse produto e esse produto a ser feito, né? E eu agradeço a atenção de todos.